Fica nesse vídeo até o final que Deus vai falar com você. Tem uma passagem na Bíblia que vai dizer que Jesus ele purifica o templo, né? Ele tira os vendilhões, ele chega derrubando mesa, expulsa todo mundo, ele faz a purificação. Mas por que Jesus faz isso? Primeiro, para se cumprir a palavra que estava descrita em Jeremias, que falava, né? Vocês fizeram da casa de meu pai um covil de ladrões, e eu, o Senhor, eu mesmo vi com os meus olhos. Segundo, porque Deus ele também cria expectativas em nós. Então, nós sempre criamos expectativas quando chegamos até Jesus. Que Jesus vai me curar, Jesus vai fazer, vai mudar minha vida sentimental, vai mudar meu casamento, vai me dar a cura, sei lá. A gente está sempre criando uma expectativa, principalmente quando a gente chega até Jesus. Mas o que eu quero dizer para você é que Deus ele também cria expectativas em você. E por que eu falei sobre a purificação do templo? Porque quando Jesus ele chega ali naquela casa de oração, que é a casa de Deus, a igreja, o templo, ele criou uma expectativa naquele lugar como eu e você também criamos. Quando nós chegamos até a casa de Deus, nós queremos receber oração, conforto, um abraço, talvez ali uma resposta de Deus, uma solução para a nossa vida, ou porque a gente já não tem mais esperança em nada e a gente fala, mano, minha única solução é Jesus, tá ligado? Eu vou ficar em Jesus. Mas Deus também cria expectativas em você. E quando Jesus ele chega até aquele lugar, ele criou expectativas naquele lugar, sobre aqueles homens que estavam ali direcionando aquele lugar, aqueles religiosos. Tipo, pô, cadê a oração? Então, quando Jesus ele chega lá e não encontra o que era para encontrar naquele lugar, Jesus ele precisa purificar. E assim é na minha e na sua vida também. Quando Jesus ele chega até nós, ele fala o que a gente tem que fazer, a gente não faz, ele está criando expectativas em mim e você e que nós não atendemos. Porque nós fazemos isso, irmão, o tempo todo, porque eu também faço isso. A gente fala que vai fazer uma coisa e não faz. Isso é terrível? É chato, né? Porque se a gente promete uma coisa, a gente tem que cumprir. Mas muitas vezes, por causa da nossa natureza humana caída, a gente não consegue. Ou talvez porque a gente promete coisas mirabolosas e não consegue cumprir. E aí nossas expectativas, as expectativas que Deus cria em nós são quebradas. Então há coisas na nossa vida que precisam ser purificadas, que nós temos que colocar para fora, para que o que precisa ser feito dentro de nós e através de nós possa acontecer. Prova na palavra, irmã, prova. Quando Jesus ele expulsa aqueles vendilhões, derruba aquelas mesas, quebra tudo, tira todo mundo lá de dentro, os coxos e os cegos conseguem chegar até a casa de Deus. Não foi Jesus que foi até eles, foi eles que foram até Jesus, porque eles precisavam de cura e eles foram curados. E assim é na minha e na sua vida. Tem áreas da nossa vida, coisas em nós que precisam ser curadas, precisam ser tratadas, mas só vai acontecer quando a gente purificar aquilo que está dentro do templo, que hoje somos nós, irmãos. Nós somos o templo. A Bíblia vai dizer que nós somos o templo do Espírito Santo, né? O Espírito Santo habita em nós, então nós precisamos purificar coisas dentro de nós que precisam ser tiradas, para que as coisas que precisam ser curadas consigam se aproximar de nós, as curas de Deus consigam se aproximar de nós. E a gente só vai ter uma verdadeira também adoração, sabe, uma pureza, uma fé pura, quando a gente colocar para fora esse espírito de venda, de troca, que a gente troca Jesus por qualquer coisa, por mais uma rolagem de tela, por mais um episódio da série, ou por mais trocar uma ideia com alguém que nem acrescenta em nada na nossa vida, entendeu? Um relacionamento talvez que não está nem acrescentando em nada na sua vida, ou ficar tarefado, fazer um monte de coisa, eu vou fazer isso para mostrar que você é útil. Sendo que Deus não quer isso, entendeu? Deus quer relacionamento com você. Então você precisa purificar o seu templo, irmão, para que a verdadeira adoração também possa chegar a você. Prova na palavra, irmão, prova. Quando os cegos e os coxos foram curados, foi expulsado os vendilhão do templo, as crianças conseguiram se chegar até o templo e elas começaram a adorar, dizendo hosana nas alturas. Depois você lê a palavra, né? Vai ler a Bíblia, você precisa ler a Bíblia, irmão. Não fica só nas minhas palavras, nem em palavra de ninguém, não. Lê a palavra, Deus quer falar com você. E ali as crianças começaram a adorar, mas os religiosos que estavam lá, quando estavam vendendo, fazendo comércio da fé, para eles estava tranquilo, eles não falaram nada, mas quando começou a chegar cego, ser curado, coxo ser curado, eles já ficaram incomodados. Quando as crianças começaram a adorar então, falando e chamando Jesus de hosana nas alturas, nossa, aí irritaram eles pra caramba. E assim, irmãos, é na nossa vida. Muitas vezes a gente conhece alguém que está adorando a Deus de verdade e espírito e a gente mesmo quer expulsar, entendeu? Então não faça isso, irmão. Comece a adorar verdadeiramente a Deus e responda às expectativas do Senhor. Primeiro, purificando o seu tempo. Segundo, deixando Deus curar as áreas que precisam de cura. E terceiro, começando a adorar verdadeiramente como uma criança. Que a Bíblia mesmo vai dizer que aqueles que não forem como crianças não herdarão os reinos dos céus. Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.